Olá pessoal, Fábio Fai, Cassiano Presoto. E hoje a gente vai fazer um vídeo que é muito esperado. A gente já vem falando desse assunto há mais de um ano, antes da Computex do ano passado, e temos alguns vídeos bem interessantes, né, falando justamente de placas-mães que não trazem mais os cabos na parte de cima. Sim, elas ainda precisam de todos os cabos, porém eles estão tudo aqui na parte de trás. E tudo é tudo mesmo, né, Cassiano? Reparem aqui em cima que nós não temos nenhuma conexão, tirando, obviamente, as conexões PCI Express, aqui embaixo, os M.2 e de memória, a gente não tem mais nenhuma, sequer uma conexão para alimentar os fãs. Sim. Todas as conexões elas passaram na parte de trás. A disposição delas são exatamente espelhadas com as partes tradicionais de outros modelos que são na parte superior. Então, dá para ver que algumas coisas, talvez, elas poderiam ter se mantido na parte superior e que durante a montagem a gente vai ver que talvez não foi uma das melhores escolhas que eles tomaram. Certo, então hoje esse vídeo é sobre essa placa e a gente vai precisar montar ela em um gabinete. E eles enviaram o gabinete? Não, eles não enviaram o gabinete e eu preparei uma surpresinha para o Cassiano, que é um gabinete tradicional. E a gente vai ter que fazer algumas modificações para tornar esse projeto compatível com essa placa-mãe, já que num gabinete tradicional, que não está preparado para esse conceito de placas-mãe, não tem como conectar os cabos que agora estão todos por trás. Então, bora lá para a nossa área externa, que será o nosso primeiro vídeo nesse estúdio, que é bem legal também. Galera, essa é a nossa área externa para fazer conteúdos tanto para o Adrenaline como para o mundo conectado. E vai ser o primeiro vídeo que a gente vai gravar aqui em cima, espero que de muitos, né, Cassiano? A gente já tem uma série de ideias aí de alguns projetos e a gente trouxe esse justamente porque a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, já que a ideia não vai ser uma necessidade de fazer algumas modificações. Antes de começar, vamos fazer algumas considerações sobre essas modificações. Primeira coisa é que é o seguinte, esse conceito está chegando agora e aí um dos problemas é que os gabinetes não estavam preparados para isso. Enquanto a gente não tem gabinetes já lançados para esse conceito, vai ter que ser na base da gambiarra, fazer algumas modificações. Que é o que a gente gosta e vai fazer, né? Que é o que o Cassiano gosta e ele tem doutorado nisso, então sabe fazer com maestria. Nós temos uma série aqui de equipamentos para isso, então vai facilitar esse processo. Naturalmente, quem não tem algumas ferramentas vai sofrer bem mais, mas eu acho que vai ser tranquilo. A Corsair nos enviou esse gabinete, que é o 4000D, um modelo bem legal, estava em promoção lá no Kabum, na casa aí de R$400. Não tenho ideia, mas eu imagino que vai ter gabinetes de vários níveis de valores compatíveis com esse novo conceito. Uma consideração bem importante, talvez a mais importante, Cassiano, que é naquele nós dois conversando a respeito, que o Cassiano me alertou, que era o seguinte: o problema vai ser a questão de compatibilidade de tamanhos de placas-mãe. Hoje em dia, se você pegar uma placa-mãe Mini TX, aquela bem pequenininha, 17 por 17, você consegue colocar aqui dentro. Essa aqui é um modelo Micro ATX, também consegue. E ele suporta até o formato ATX. O problema é que as conexões elas vão descendo, ó, tanto aqui na lateral como aqui na parte de baixo. Considerando que se trata de um modelo Mini ITX, a menorzinha, também com as conexões aqui atrás, ela vai parar mais ou menos por aqui. E o gabinete vai ter que ter essas furações no meio dele. Aqui também. E se for uma placa ATX, ela vai até aqui embaixo. Vai ter que ter as furações aqui embaixo. Então a brincadeira a quantidade de rasgos, de furos que a gente vai ter que ter no gabinete vai ser muito maior.
Então, por exemplo, o gabinete para comportar a tal configuração, que é essa das 3 modelos de placa, a gente ia ter que ter praticamente o gabinete todo furado. Então, e um outro detalhe, estamos falando da ASUS. Será que a Gigabyte, a MSI seguirão esse mesmo conceito? Lembrando que não existe um padrão de localização das conexões. As empresas até que seguem. Na parte superior a gente coloca a parte de CPU, nessa parte aqui é bem característico a gente ter a parte da conexão da placa-mãe. Algumas coisas são características, mas não é um padrão. Cada uma coloca onde acha melhor. E é meio que isso. Considerando placas-mães tradicionais, às vezes, né, vou até colocar aqui para ficar mais claro, às vezes as conexões do CPU ficam aqui, às vezes aqui, às vezes aqui. As conexões aqui, elas alternam, né? Como ele falou, é aleatório. Cada marca decide onde vai colocar. Depende do projeto, depende de várias características da própria placa também. Então, às vezes até placas com as conexões atrás podem mudar essas características. A gente não sabe como isso vai funcionar. E como a gente pode reparar, às vezes é um conectorzinho pequenininho, como aqui dos LEDs RGB, às vezes maior, da USB, às vezes daqui, né? São formatos de conexões consideravelmente diferentes. Então, a gente não sabe como isso vai funcionar. E tem mais um porém. Aqui nós estamos falando de uma placa-mãe teoricamente aí, intermediária. Os modelos mais top, a própria ASUS já anunciou, esses modelos também trarão aqui uma alimentação para a placa de vídeo. Essa aqui não. Então, se eu tiver uma placa de vídeo compatível com esse novo conceito que não utiliza cabos, não vai suportar nessa placa-mãe aqui, porque ela requer uma alimentação extra que fica posicionada aqui. No caso da ASUS, apenas algumas placas-mãe estão trazendo essa alimentação. Então, ainda acredito que vai demorar um certo tempo até existir um padrão, tanto por parte dos fabricantes de placas-mãe e também de placas de vídeo, já que elas vão ter esse sistema, como principalmente por parte dos fabricantes de gabinete. Isso vai ser uma confusão, não sei como eles vão fazer. O que você acha? Vocês imaginam que a ASUS está conversando com a MSI, com a Gigabyte, com as ROG, Biostar? Gostaríamos que tivesse um padrão como foi o HDMI, como tem o USB, mas a gente vê que cada vez a gente tem, durante esse ano que na Computex foram apresentados vários tipos de fan gabinetes. Ano passado, esse ano ainda vai acontecer. Vai acontecer. E estaremos cobrindo a Computex, tá? Vai o Diego e o Jackson. Vamos mostrar tudo em primeira mão lá. Provavelmente teremos muitas novidades a respeito disso, já que a gente já teve na Computex passada. Então imagino que agora, com esses produtos chegando oficialmente ao mercado, a gente vai ver mais novidades disso lá. Cassiano, vou tirar isso aqui, vamos para cima dessa parte aí que... Aqui na parte de trás, eu já tô adiantando enquanto a gente estava conversando, eu tô tirando todas as partes da conexão para facilitar o nosso recorte. Então a ideia é a gente usar a própria placa-mãe para fazer um desenho na parte de dentro e depois a gente recortar. Eu vou estar tirando aqui o suporte da SSD e aqui essa parte dos suportes do cabo para a gente não estragar eles, então a gente vai tentar preservar ao máximo o gabinete. E bem claro, a gente não fez nenhuma, vamos pegar esse aqui é mais fácil, falando do gabinete. Não, a gente ia montar assim, eu perguntei, Corsair, vocês querem enviar um? Assim, pode escolher um aí. Eu fui lá e escolhi um modelo intermediário com preço relativamente bom, um gabinete aí na casa de R$400, é um gabinete bem legal, com conexão USB-C aqui em cima já, e na cara e na coragem. Então podia muito bem, acho que isso vai acontecer com alguns modelos de repente gerar alguma limitação para algumas das furações, tá? Isso existe e a gente nem fez esse nível de teste, né, Cassiano? Não. Vamos ver durante o processo. A ideia é fazer uma abertura para todas as conexões, ou seja, não vamos deixar uma conexão tampada, tá? A ideia é fazer tudo para evitar qualquer limitação de conexão de cabo. Sim. Pronto para rave aí, Fábio?
Cassiano, falta muito? Mais um pouquinho. Finalizado, todo o processo das aberturas foram feitas. Os ajustes a gente, né, não fez um ajuste tão fino, né, Cassiano? Não. Até porque senão naturalmente dá. Quem quiser vai poder pegar aí o seu gabinete, medir certinho e tal. A gente achou que não ia fazer tanta diferença, até porque vai ficar na parte de trás da placa-mãe, então não vai aparecer. Existem formas melhores de fazer. A gente usou aqui uma micro retífica para estar fazendo as aberturas, mas existem formas melhores de estar fazendo. Se tu usar, por exemplo, uma serra tico-tico, ela consegue fazer um corte bem mais reto, bem mais linear, sem falha. Uma coisa legal, ô Cassiano, fala sobre esses discos aqui, quantos tu utilizou? Utilizei 2,5. 2,5? 2 completos e um pela metade. Na casa de quanto que foram? 5 discos? Era na casa de R$50. Mais o envio, uns 70 pila, precisa de uma retífica. Tu falou de uma serra tico-tico, mas daí a brincadeira já vai indo para outro nível, né? Nós estamos falando para a galera que faz em casa. E tu acha que daria para fazer isso com uma espécie de alicate, alguma coisa assim? Bom, não. Difícil, né? Difícil. Mesmo com um gabinete aqueles metais bem simples, sabe? Que são mais fortes, mais flexíveis, eu acho que é complicado pelo que eu vi ele fazendo aqui. Então, sim, dá para fazer. Principalmente porque vai ter uma galera que vai ter uns gabinetes ultra tops aí, não vai querer se desfazer dele, vai ser possível ficar em muitos casos, vai depender da placa-mãe, como a gente já falou, e aí de alguns equipamentos para tornar o processo mais fácil. Mas deu tudo certo e agora vamos montar. Vamos voltar lá para o estúdio interno e finalizar a brincadeira. Pronto, novamente aqui no estúdio, feito toda a parte de bagunça, né, cortes e tal, que dava uma sujeira. Se a gente fizesse aqui, ia fazer uma baguncinha. Tudo certo, Cassiano? Nenhum, assim, ó, o que tu considera aí que daria para melhorar? Certamente o acabamento. Acabamento, qualidade nos cortes. Coisas que a gente poderia fazer, por exemplo, é colocar aquelas borrachas para fazer um acabamento um pouco mais estilizado aqui na parte das conexões. Do metal? Do metal, até para não ficar vivo, né? Vivo ele tá falando para corte, corte, então dependendo de quando você coloca o dedo ali, por a gente ter cortado, pode machucar, então o correto é dar uma lixadinha boa. Eu dei um acabamentinho, mas nada muito especial. Alguns cortes ficaram um pouco tortos, a gente não é nem um pouco profissional nisso. A gente é bom em fazer gambiarra, mas não de fazer gambiarra boa. Não, mas daria, né? Sim, até para a questão do vídeo, para ele se desenvolver aqui na nossa logística, a gente fez um pouco mais corrido. Então, como a gente falou lá em cima, com carinho, com mais cuidado, dá para fazer uma coisa mais bem acabada, mas ficou bem legal. E agora vamos colocar a placa aqui, fazer o processo de montagem para a gente mostrar como fica de fato os cabos todos pela parte de trás. Quase nada pela frente. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Vamos para a montagem, depois a gente faz as considerações? Sim. Prontinho, pessoal, gabinete montado, bem tranquilo de montar. Bem tranquilo. Tá. Uma das coisas que chamou a atenção foi isso. Normalmente a gente tem os cabos passando aqui por dentro e fica arrumando. É chato organizar ali dentro. Principalmente a logística. Às vezes, vários gabinetes tu tem que ter uma logística de às vezes passar cabo primeiro para depois passar a placa-mãe, ou colocar a placa-mãe para depois passar cabo. Aqui foi tipo, colocou placa-mãe, colocou cabo e foi muito... A gente prendeu a placa-mãe, os componentes, ignorou os cabos. Depois vem quase todos por trás. O que vem pela frente? Esse fã aqui, a gente teve que passar aqui por trás. Isso foi uma das curiosidades que a gente achou como limitações ou críticas que a gente tem que fazer. Achou aqui durante o processo. Não tem nenhuma conexão de fã na parte da frente, nenhuma. Então, no caso aqui, a gente está utilizando um cooler box e o cabo dá a volta por cima para conectar atrás. Não tem muita lógica e poderia ter ali um espacinho de, um conector no formato tradicional aqui no meio e já facilitaria. A mesma coisa esse fã do gabinete, porque você acaba jogando o cabo por cima da placa-mãe.
talvez algumas otimizações que dariam para fazer. A gente utilizou uma placa de vídeo que a gente tem aqui, que é bem legal, daí no 3D, ela já tem um sistema que esconde um pouco o cabo, a gente já tem review, tem um vídeo dessa placa de vídeo, então não é aquela solução nova que já vai utilizar uma alimentação ali do ladinho do conector PCI Express, mas encaixou muito bem nesse conceito. Encaixou. A outra coisa foram esses fãs aqui, né, Cassiano? Sim. A gente está utilizando o sistema da IQ Link da Corsair. A gente já fez vídeo dessas fãs aqui no canal, então a gente colocou elas aqui para complementar todo o nosso gabinete sem cabos, mas lembrando que, tipo, os sem cabos, querendo ou não, são cabos escondidos. Alguma coisa está passando ali. Então, a ideia é sempre esconder os cabos, não deixar eles à mostra. Mas aqui na parte de dentro ficou sensacional. É evidente que fica mais legal, mais bonito, a montagem também tranquiliza bastante. Porém, tem algumas considerações. Os cabos vieram para trás e nós vamos mostrar aqui. Ai, cara! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ai, cara! Dentro do ventilador. Então, aqui na parte de trás, já com o sistema montado, as limitações foram essa pecinha aqui, Sim. que segurava o SSD. No início, a gente, lá em cima, as últimas imagens, a gente não tinha cortado ainda o M.2, depois o Fábio sugeriu a gente fazer o corte, ficou bem legal. Justamente, até dá para botar aqui um SSD daqueles com um dissipador mais alto, Sim, mais alto. Que a limitação vai ficar justamente na tampa, na altura da tampa. E aí que vem a outra questão aqui, que é justamente esses cabos aqui. A distância dos cabos, né? Desses cabos, eles são muitas vezes rígidos, principalmente aqui o USB 3.0 e esse outro USB 3.2, USB-C. Então, se o gabinete não tiver uma profundidade boa para os cabos aqui atrás, vai gerar um problema clássico. Como Sim. se resolve isso? Provavelmente colocando as conexões em forma de L ou com gabinetes com espaçamento maior. Mas se você tiver um gabinete que não tem o espaçamento, talvez nem dê, dependendo da distância que vai ter aqui atrás, ou como ele falou, tem adaptadores que convertem essa saída reta para aqui na lateral. Então, mesmo assim, vai depender do adaptador, vai ter que analisar caso a caso para ver se isso vai funcionar. De resto, não tivemos problemas e apesar dessa questão aqui desse cabo ser na vertical para fora, o Cassiano já testou aqui com a tampa do lado de trás e funcionou. Aprovado. Deu uma apertadinha, aquela que a gente fica com um pouco de medo de... Tipo fechar mala em viagem, que tem que dar uma sentada. Justamente, funcionou. E uma outra curiosidade, né, Cassiano, que a gente viu, eles colocaram o debug LED aqui atrás. Eu achei um pouco esquisito, porque debug LED talvez pra gente seja uma coisa muito importante. Porque Debug LED é importante para todo mundo, porque você consegue ver se o problema é nas memórias, no teu CPU. Então, Sim. De fato, aqui atrás, que é uma tampa fechada, vai ficar esquisito. Com o tempo as empresas vão se adaptando, vão colocar, sei lá, a tampa aqui de trás também em vidro para mostrar, vão começar a dar uma atenção, talvez aqui atrás, não sei. Mas é meio esquisito. Agora, no geral, bem tranquilo. Isso foi uma outra questão, né? Outra coisa que a gente perdeu foi a parte do organizador de cabos, que ele ficava bem aqui na parte onde que tem as conexões, então, infelizmente, isso a gente perdeu. A parte do HD, aqui na parte inferior, a gente só não colocou, mas totalmente ainda compatível. E os SSDs, de preferência, não utilizar, né? A gente ainda consegue aqui... Não utilizar aqui, vai dar para botar ali nessa baia de HD, ou mesmo soltar aqui embaixo. Isso não, até aqui atrás, em cima da parte da fonte, também dá para colocar. De resto, muito legal, curti bastante. No caso desse gabinete, que é o Corsair 4000D, funcionou ok, a gente não teve grandes problemas, mas, novamente, caso a caso, vai ter que ser analisado de acordo com a placa-mãe e de acordo com o gabinete para ver se isso vai ser possível. E eu não recomendo ninguém fazer. Não? Eu acho que não. É um pouco perigoso, porque a gente tem ainda os componentes, principalmente quando não é preparado, tu pode estar
expondo teus componentes a algum tipo de risco, principalmente para curto, e isso não é legal para a placa-mãe. Então, se você quiser fazer, lembrando que é na sua conta e risco. Então, pode ser que dê algum problema de curto, então tem que ser uma coisa bem controladinha, todas as conexões não podem estar encostando na carcaça metálica. É interessante, é legal, mas ainda o mercado não parece estar muito bem preparado para isso. Então, é uma solução você cortar seu gabinete, é uma solução mais barata, querendo ou não, que às vezes comprar os gabinetes que hoje em dia são ainda, provavelmente vão vir com valor mais caro, mas é um pouco complicado. O mercado não está nada preparado para isso, né? Não tem nada de gabinete pronto, serão uma quantidade bem limitada de modelos, provavelmente primeiro pelas próprias fabricantes. A ASUS vai ter um gabinete, a Gigabyte, MSI, que são as fabricantes de placas-mãe, para depois vir o resto. Mas eu particularmente adorei o conceito, acho que fazia tempo que a gente não tinha grandes mudanças nesse tipo de componente. E sem contar que agora a gente pode cobrir mais a placa-mãe, né? A gente tira esses componentes ainda, esses capacitores, resistores, todos que estão à vista, esses componentes eletrônicos, a gente consegue colocar um plate maior com LEDs, com mais... Bem mencionado, porque essa placa-mãe a gente recebeu um modelo que é DDR4. O modelo que é DDR5 já traz uma carcaça cobrindo mais a parte de cima, então ela fica ainda mais bonito. Inclusive aqui na parte de trás também tem umas imagens que mostram, como você destacou ali, as soldas e tal, ficam mais aparentes nesse modelo, talvez por ele ser um pouco mais barato, do que no modelo que é DDR5, mas também compatível com os mesmos processadores Intel, 12ª, 3ª e 4ª geração. Então é isso. É isso? Uhum. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e assine o nosso canal para mais conteúdos de hardware aqui no Adriano. Valeu, galera. Tchau, tchau.